O Santander teve queda no lucro líquido gerencial e no retorno sobre o patrimônio líquido no segundo trimestre. E esse resultado pressionou as units do banco, que passaram a figurar entre as maiores quedas do Ibovespa, registrando a maior baixa percentual em uma sessão desde 2022. Esse assunto chega com o editor da Broadcast, Matheus Fagundes. Uma boa tarde para você, Matheus. Seja bem-vindo. Boa tarde, Estevão. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no CNN Money. Estevão, o Santander abre agora a temporada de balanços dos grandes bancos brasileiros aqui com números bastante decepcionantes, viu? Já era esperado um resultado mais fraco no segundo trimestre, que o banco reportasse um resultado mais fraco no segundo trimestre, uma vez que as prévias, tanto feitas pelo mercado, né, as projeções feitas pelos analistas, quanto os números que haviam saído pela sede do banco, que fica lá na Espanha, na semana passada, indicavam um trimestre bastante desafiador. Só que acabou que veio pior ainda do que o mercado projetava. O mercado esperava aqui um lucro de 3,5 bilhões de reais. Esse lucro ficou 13% abaixo do esperado. Veio 3,014 bilhões de reais, número que representa uma queda de 20% em relação ao trimestre anterior e de 17,6% ante igual trimestre do ano passado. O ROI, que é a rentabilidade do banco, é uma conta que os analistas observam muito para poder comparar os diversos bancos, né? Porque a gente sabe que os bancos eles têm tamanhos e perfis de clientes distintos. Então, para a gente conseguir fazer uma comparação de todos com todos entre si, os analistas olham muito para esse ROI, é o percentual da rentabilidade dele. Essa rentabilidade, ela caiu de 16,4% no segundo trimestre de 2025 para 12,5% agora. É o menor ROI desde 2023. Lá em 2023, o Santander enfrentava um dilema que é semelhante ao que ele enfrenta agora, 3 anos depois. Lá atrás, o que aconteceu foi que a taxa de juros subiu muito rápido, a taxa básica de juros, a Selic, subiu muito rápido para poder conter a inflação derivada ali da época da pandemia, dos estímulos fiscais da pandemia, e o Santander tinha uma estrutura toda de capital pensada para uma taxa de juro menor. Isso acabou impactando o resultado do banco lá atrás. Agora, a mesma coisa. O banco ele estava ali preparado para um momento em que a taxa de juros cairia com uma força maior e acabou não caindo tanto. A gente está vendo aí o Banco Central sendo bastante cauteloso nos cortes de juros. O que acontece é que, com a taxa de juro muito alta, a inadimplência está subindo. Vemos isso pelos dados gerais, mas aqui no recorte para o Santander, a gente vê a inadimplência acima de 90 dias em 3,3%. Um ano atrás ela estava em 2,6%. E o problema, Estevão, é que se a inadimplência sobe, o banco tem que fazer mais provisões, né? Reservar mais dinheiro para potenciais calotes. Qual é o problema? Esse dinheiro acaba saindo e diminuindo ali o lucro potencial do banco. A PDD, que é essa provisão para devedores duvidosos, ela ficou em 7,6 bilhões de reais no segundo trimestre, um aumento de 11,5% em um ano. Esse conjunto de notícias aí do Santander, de notícias bastante negativas, está gerando bastante repercussão aqui no mercado. O diretor financeiro do banco, o Carlos Muniz, ele reconheceu agora de manhã numa teleconferência que o resultado, perdão, que o cenário macroeconômico ele está bastante desafiador e já avisou que nessa questão das provisões não espera uma boa notícia este ano. No final das contas, o Santander é a primeira grande vítima aí, depois do Banco do Brasil, entre os bancos dessa taxa de juro
mais elevado. E aí, por isso, Estevão, a gente tem a queda aí de 7% das ações do Santander na sessão de hoje, o maior tombo desde outubro de 2022, meu caro. Matheus Fagundes nos explicando, portanto, as nuances que envolvem o Santander, que é um dos destaques negativos da nossa bolsa nesta quarta-feira. Uma ótima tarde para você aí, Matheus. Até a próxima. Obrigado, boa tarde.